Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, hoje inauguraremos o livro de Vaikra, Levítico, porção com o próprio nome, Vaikra, que significa e chamou. Está em Levítico 1, a partir do verso 1 até o capítulo 6, verso 7. Via de regra, conforme eu sempre digo, o nome da paraxá está contido logo no início do verso. Aqui está sendo submetida a leitura. E chamou Adonai a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta a Adonai, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho, de gado miúdo. E aí ele prossegue com relação a ofertas, com relação a sacrifícios. Queridos, esta é a palavra do Eterno. Muitos às vezes ficam perscrutando sobre a instrução do Eterno. Isso é a lei de Moisés. Não é a lei de Moisés. E aliás, a expressão lei de Moisés é uma expressão cunhada pelo nosso povo para se referir, obviamente, ao Pentateuco. Toda vez que está falando de Torá, de instrução, de leis, mandamentos, estatutos, ordenanças, usa-se a expressão lei de Moisés. Não porque a lei é de Moisés. Moisés é um instrumento, ou foi um instrumento, pelo qual o Eterno usou para transmitir a lei ao seu povo. E nós temos isso muito claro, e aí eu gostaria de ler e gostaria que os irmãos acompanhassem, lá em Neemias capítulo 9. Nós temos Haftará do texto de hoje, que é os midrash, as interpretações, as correlações, no livro de Neemias. Temos também Isaías 53, que é o famoso capítulo de Isaías 53, e obviamente, como não poderia deixar de ser também, lá em Hebreus capítulos 9 e 10, é onde nós vamos passar hoje. Então, queridos, Neemias capítulo 9, acompanhe a leitura por gentileza a partir do verso 6. Só comprovando aqui Neemias, o que Neemias disse acerca destas instruções. E como eu disse, Levítico é o coração de toda a Torá, de todas as Escrituras. O Eterno usa aqui meios pedagógicos para ensinar, para ensinar o povo naquela ocasião, e obviamente para nos ensinar todo o plano dele acerca da redenção. Então, Neemias capítulo 9, a partir do verso 6, diz assim: bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és Adonai. Fizeste os céus e o mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és Elohim, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e lhe deu o nome de Abraão. Aliás, ele escolheu Abrão e lhe deu o nome de Abraão, ou Abraham em hebraico. Viste que o coração dele era fiel. Olha por que o Eterno escolheu Abraão. Porque ele viu que o coração dele era fiel. E fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouvistes o clamor deles no mar de juncos. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje.
Dividiste o mar diante deles, para que os atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Ar-condicionado de dia e aquecedor de noite. Esse é o nosso Deus. Tu desceste ao monte Sinai dos céus, presta atenção, olha aqui. Tu desceste ao monte Sinai dos céus, lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas, instruções verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecesse o teu Shabat, o teu sábado santo, e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste. Mesmo quando fundiram, estudamos aí na semana passada, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro, disseram: este é o seu Deus que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis: foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito, Rua, para instruí-los. Então, para aqueles que pensam que o Ruach HaKodesh é algo da nova aliança, está equivocado. A prova está aqui. Deste o teu bom espírito, o Ruach HaKodesh, para instruí-los. Isso está em perfeita harmonia com Ezequiel 36, 26, onde o Eterno diz que Ele nos dá o Ruach HaKodesh, o Espírito dele, o Espírito Santo, para que nós obedeçamos, para que nós andemos em obediência e dependência para com Ele. Não é outra finalidade de recebermos o Espírito, o tão famoso Espírito Santo, dentro daquilo que, só para demonstrar que não é nada daquilo que se apregoa no mundo evangélico. O Espírito do Santo, Ruach HaKodesh, Espírito do Santo, ele tem uma única finalidade, fazer com que nós andemos tal qual Yeshua andou, em plena dependência e obediência ao Pai. Ezequiel 36, 26, a partir do verso 26, trata disso. Então, queridos, aqui segue a história, que nós já sabemos, e voltemos então para o livro de Levítico. Qual é, efetivamente, a mensagem de Levítico, de Vaikra? Conforme eu disse, trata-se de um método pedagógico, lembrando que o nosso povo tinha acabado de sair do Egito, de um regime de escravidão, de um regime de idolatria, de um regime de absoluta independência no que toca às coisas espirituais. Inclusive, conforme eu disse na porção anterior, estudamos o próprio povo pedindo para se construir um bezerro de ouro e atribuindo aquele bezerro, ou seja, um Deus falso, ferindo aí o princípio da obediência, sobretudo na questão da idolatria. Então era com isso que eles estavam acostumados. E aí, obviamente, não tinha como tratar ou ensinar esse povo a não ser por meios concretos.
seria muita abstração, um ensino desprovido de coisas materiais. E aí o Eterno aqui, iniciando em Levítico 1, começa a ensinar para o nosso povo o método pelo qual ele perdoaria os nossos pecados, as nossas transgressões. Lembrando mais uma vez, qual é o conceito bíblico de pecado? Porque cada um tem um conceito. Não é isso. Pecado só tem uma definição, está lá em 1 João capítulo 3, verso 4. Esta é a definição bíblica de pecado. Pecado é a transgressão da Torá. Pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão, a instrução do Eterno. Simples assim. Temos um ordenamento jurídico do alto. Transgredimos, pecamos. Assim. Nós temos o nosso ordenamento jurídico vigente. Se transgredirmos uma norma ali, nós estaríamos cometendo um ilícito civil, ou um ilícito administrativo, ou um ilícito penal. Por quê? Porque está colidindo com a norma. Em relação ao Eterno é a mesma coisa. O Eterno tem as suas normas, e essas são as instruções do Eterno. Colidiu com aquilo, transgrediu, saiu fora, errou o alvo. Aliás, o pecado tem essa do grego, hamartia, de errar o alvo, errou o alvo, pecado. O nome que se dá é pecado. E aí, por meio desses rituais agora, o Eterno cria rituais para ensinar o nosso povo a compreender todo o plano dele, acerca daquele que efetivamente, o meio que seria eficaz para resolver o problema do pecado. Então, trataremos no livro de Levítico aí de sacrifícios. Aí começa com esse holocausto aí, começa com ofertas de manjares, sacrifícios pacíficos, sacrifícios pelos pecados por ignorância dos sacerdotes, sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação, sacrifícios pelos pecados de ignorância de um líder, sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa, e sacrifícios pelos pecados ocultos, sacrifícios pelo sacrilégio, sacrifício pelos pecados de ignorância de um modo geral, e terminando no capítulo 6, verso 7, o sacrifício pelos pecados voluntários. Então, queridos, observemos aqui que muitos sacrifícios por pecados de ignorância. Por quê? Exatamente porque o povo estava sendo ensinado, vinha de uma cultura absolutamente pagã, idólatra. Então o povo aqui estava sendo ensinado acerca das instruções do Eterno. Então os pecados que iam acontecendo, tipo, eu não sabia, não sabia, uma coisa e outra, não sabia, de fato. E aqui eles estão sendo instruídos por causa dessa ignorância, ou seja, por não conhecerem. O Eterno institui aqui os sacrifícios por esses pecados. E aqui no capítulo 6, agora vem a questão do pecado voluntário. Ou seja, agora eu sei que é pecado e ainda assim eu faço. Então começa dizendo, falou mais Adonai, capítulo 6, falou mais Adonai a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra Adonai, e negar ao seu próximo que esse lhe deu um depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou que tendo achado perdido, o negar com falso juramento, ou fazer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence, que dará a medida a sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho a Adonai um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa trá-lo-á ao sacerdote.
e o sacerdote fará expiação por ela diante de Adonai, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpado. Então, esses aqui eram os pecados voluntários, né? Então, Levítico consiste em exatamente nos dar o acesso ao Pai mediante a realização desses sacrifícios. Então, esse é o jeito pedagógico, né? A figura material que o Eterno encontrou para ensinar ao nosso povo. Agora, com que objetivo? Né? Qual que era o objetivo? Qual é o conceito mais firme no livro de Levítico? Sem dúvida nenhuma, é o conceito de santidade, né? A santidade do Eterno aqui, ela é evidente, e o Eterno faz questão de colocar como parâmetro primeiro e obviamente absoluto. Então a ordem para nós agora é seguirmos essas orientações para que nos aproximemos o máximo possível do padrão ético e moral do Eterno. Sede santos, porque eu, Adonai, o vosso Deus, sou santo, disse Adonai. Então, a função aqui dos sacerdotes, de todo o trabalho do sacerdócio, era exatamente instruir o povo nessas orientações, né? Fazendo com que o povo tivesse a noção de transgressão e, ao transgredir, não ficar carregando esta culpa, né? Mas que essa culpa fosse confessada. E aqui, mediante esse modelo inicial de sacrifício de animais, né, para que efetivamente a pessoa obtivesse o perdão e pudesse seguir, né, progredindo agora numa vida de obediência. E nós sabemos, queridos, que esse propósito do Eterno, né, em dirigir o nosso povo, a nação de Israel, a viver aí numa comunhão plena entre si e entre o Eterno, né? Essa é uma missão sacerdotal. O Eterno fez isso com o nosso povo, e por ter feito isso lá atrás, é que está nos proporcionando estarmos aqui hoje, né, unidos a este povo. Independentemente, eu gosto sempre de falar isso, independentemente de ter aí uma ascendência judaica, estamos estudando aí o livro de Efésios, onde fica claro que não há distinção para o Eterno, não há distinção entre gentio e judeu, ao passo de servi-lo. Obviamente, um gentio não o serve. Um gentio, ele faz techuvá, ele se converte, ele se enxerta em Israel, conforme está lá em Levítico, em Efésios 2. Então, uma vez enxertado em Israel, ele passa a ser parte da mesma família, agora uma só família. Ou seja, no conceito técnico integral do Eterno, há um só povo, só Israel. Qualquer pessoa que foi gentia, ela agora é israelita. Por isso que Paulo fala: vós outrora éreis gentios, ou seja, passado, já não são mais. Então ninguém pode se excusar de cumprir a instrução do Eterno alegando que não é israelita. Ninguém pode olhar para as instruções do Eterno e dizer: isso é só para Israel, isso só pertence ao judeu. A palavra é muito clara. Êxodo 12, 49, Levítico, Números 15, 15, vários outros textos, diz claramente a mesma lei, a mesma instrução, seja para o natural ou para o estrangeiro. Ou seja, não seria lógico que o Eterno tivesse duas leis, um para um povo e outra para outro povo. Não seria lógico que ele fizesse dois planos. Isso não existe, isso é ilógico. E nós sabemos que nós temos aí alguma capacidade de raciocínio, é exatamente porque fomos feitos à imagem e à semelhança dele. Ele nos dá essa capacidade
para que nós pensemos. Somos seres pensantes, somos seres que raciocinam, somos seres lógicos. E aí, obviamente, compreendendo esses princípios, não há outra conclusão a não ser nos dobrarmos à vontade dele, glorificarmos o nome dele, e fazermos de tudo efetivamente para que possamos andar aí de acordo com essas preciosas instruções. E aí, queridos, abram por gentileza em Atos 15. Atos 15, só fazer uma ponderação. Esse texto, ou esse contexto, ele é muito utilizado para tentar também fazer a dicotomia entre gentios e judeus, coisa que não existe. Eu quero só pontuar, para passar para o próximo tópico. Atos 15, logo no verso 1, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Prestem atenção no contexto. Então, tem alguns problemas com esse texto aqui. Primeiro, alguns indivíduos. Como assim alguns indivíduos? Aqui está falando certamente do nosso povo, um povo zeloso com a lei do Eterno. Então aqui é uma forma pejorativa de dizer que eram os mestres da lei, aquelas pessoas zelosas da instrução do Eterno. Só que esse zelo, a exemplo do que aconteceu com Rabino Shaul no início, ele era prejudicial. Rabino Shaul matou em nome do Eterno. Ele matava achando que ele estava fazendo a vontade do Eterno. Então, essas pessoas aqui, e no original é exatamente isso, não é indivíduo no sentido de desqualificar, como está aqui, mas pessoas zelosas da lei, que desceram da Judéia, mas colocavam aqui uma condição de salvação. Então, o contexto aqui é salvação. E nós precisamos compreender isso para que nós compreendamos Levítico sob o aspecto de sacrifício. Sacrifício de pecado, santificação. E aqui, obviamente, a santificação vai nos levar à salvação. E aqui nós temos alguns do nosso povo que estavam ensinando para quem? Obviamente, para aqueles que estavam se achegando, aqueles ainda denominados ou conhecidos como gentios, incircuncisos. E outro erro que está aqui é costume de Moisés. Não tem nada de costume, a circuncisão está na lei. A circuncisão é um pacto com Abraão, ela faz parte, é uma ordem do Eterno. A questão é se é necessário, não se discute se é necessário ou não é necessário. A questão é quando. A questão é que a circuncisão ela nunca pode ser imposta para quem está chegando. Por quê? Porque a circuncisão, na verdade, ela é um selamento, ela é um selo. Ela é quase, eu formei esse conceito, quase que como um certificado de aprovação após uma longa caminhada com o Eterno. E nós olhamos para Abraão, por exemplo. Abraão foi chamado aos 75 anos e foi circuncidado aos 99, ou seja, 24 anos depois. E olha que nós lemos agora no livro de Neemias que ele obteve testemunho do Eterno de que ele era fiel. E lá em Gênesis diz também claramente que o Eterno olhou para Abraão e viu esta fidelidade, que ele ordenaria a si e a sua casa depois dele, ou seja, era uma pessoa que estava disposta a ordenar. Ordenar, gente, não é dar ordem, é colocar ordem. É colocar ordem na sua vida. Então, uma pessoa que está chegando, ela está com a vida toda desalinhada. Desalinhada a que padrão? A esse padrão. Esse é o padrão. Esse é o único padrão. Então, esse é o prumo, Então, a pessoa chega toda torta. Nós batemos esse prumo e aí nós percebemos que tem lugar que vai dar 2 metros aí de fora do prumo.
De folga. Então esse é um momento de ajuste. Né? Esse é um momento de ajuste. Agora vamos prosseguir aqui na leitura. Então aqui está falando de salvação. E aí Paulo falou, peraí, né? Não é condição de salvação, é a condição de alguma coisa, mas não de salvação. Então, se não vos circuncidais segundo a Torá, não é costume, é segundo a ordem do Eterno, não podeis ser salvos. Verso 2: por causa disso, por causa desse conceito, olha quem que era um dos indivíduos aqui. Tendo havido, da parte de Shaul, de Paulo e Barnabé, contenda, olha aí, Paulo e Barnabé, dois homens piedosos, com a mesma disposição de servir a Adonai. Só que um era tão fundamentalista que ele estava colocando a circuncisão como condição de salvação. E aí Paulo dá um basta nisso. Peraí. Aí fala que houve uma contenda, né? Não pequena discussão, ou seja, o negócio ali foi feio, né? Foi uma discussão brava, ao ponto de, peraí, entre nós está tendo um conflito aqui, vamos levar, como disse o Evandro mais cedo, vamos levar agora para o nosso povo resolver, né? Olha aí o verso na sequência. Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então, qual a questão que foi levada? Circuncisão. Como salvação. Como condição de salvação, exatamente. Enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela congregação, pela carral, pela sinagoga, pelo corpo, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a techuvá dos gentios, né, a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Percebam que todos estavam felizes porque os gentios estavam se agregando, estavam chegando. Isso era motivo de muita alegria, não por questão numérica, mas por entenderem, né, o plano do Eterno. Eles estavam aqui buscando santificação, querendo se enxertar em Israel. Em cumprimento, obviamente, de profecias. Verso 4: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela Querrilá, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Adonai fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, olha aí, agora, olha os indivíduos aqui, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, conforme eu disse há pouco, quando fala a lei de Moisés, não é porque a lei é de Moisés, é porque cunhou essa expressão no meio do nosso povo, que toda vez que se falasse em lei de Moisés, é um sinônimo, está falando de Torá, está falando das instruções da terra. Então aqui, de novo, né, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei, a Torá. Agora vejam a sequência. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse. E aí Pedro faz uma defesa aqui. Irmãos, vós sabeis que desde há muito o Eterno me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho, a palavra da mensagem e crescem. E nós sabemos que o primeiro gentio que foi agregado ao povo foi Cornélio. É exatamente esse o testemunho de Pedro. Ele está descrevendo aqui. Ora, Adonai, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Ruach HaKodesh a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela emuná, fé, confiança e fidelidade, o coração. Agora, pois, por que tentais a Adonai, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos, olha aí, jugo para salvação, condições humanas, tradições humanas. Não porque o Eterno está mandando, mas é porque os homens queriam que fossem da forma que fosse e no momento que fosse.
mas cremos que fomos salvos pela graça de Yeshua, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isso as Escrituras. As palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem Adonai, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz Adonai, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Olha a decisão: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Adonai, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Por quê? Porque o quê? Gente, esse é um raciocínio que está em franca exposição. Ele não pode ser cortado aqui, né? E aí, o que nós percebemos de um modo geral é que o raciocínio é cortado aqui. Não, para quem não é judeu, é só isso aqui, né? Contaminações de ídolos, idolatria, relações sexuais ilícitas, carne de animais sufocados e sangue. Agora, está no meio de um raciocínio. Por quê? Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os Shabbatot. Significando o quê? Uma coisa óbvia. Gente, quem está chegando agora vai cumprir esses 4 aqui. Essa é a ordem. Isso é o que ficou decidido nesse concílio de Jerusalém, nesse conselho formado para decidir essa questão de circuncisão, e aí um pouco à frente toda a instrução do Eterno. Olha, quem está chegando agora, 4 mandamentos. Por quê? Quem quiser, de fato for enxertado, ele virá à sinagoga todos os sábados, para quê? Para aprender. Exatamente. Então ele vai aprender sobre a vontade do Eterno, e à medida que for aprendendo, obviamente ele vai praticando. Então, queridos, esse é o ponto. Então, judeus e gentios formando um só povo, conforme está lá em Efésios, em vários outros textos, formando um só povo para fazer a vontade do Eterno, para conhecer as suas instruções, e buscar essa santidade. E mais uma vez, o termo santidade no livro de Levítico aparece 73 vezes. A expressão Adonai falou aparece 56 vezes. É Adonai que está falando, é ele que dá as instruções. Moisés, como já disse, é um instrumento do Eterno. Então, nós não podemos acoimar algo de que foi Moisés que fez e, sob esse argumento, pretender descumprir. Não, isso é coisa de homem. Ou nós cremos que a palavra do Eterno ela é absoluta e inerrante, e que ele utilizou efetivamente, no caso da Torá, utilizou Moisés para transmitir essas orientações, essas instruções, ou então nós vamos começar a flexibilizar, a quebrar, e obviamente nós não vamos chegar a lugar algum. Porque, mais uma vez, nós somos muito bons em fazer isso. Flexibilizar, passar a mãozinha na cabeça, isso é conosco mesmo. Fácil de fazer. Agora, como eu disse, nós temos um prumo, e Levítico nos aponta para esse prumo, porque ele nos dá um canal de excelência. Eu costumo dizer, gente, que não há uma educação mais refinada do que a palavra do Eterno. A palavra do Eterno,
de fato ela ordena, ela põe ordem em tudo, né? Nós certamente já tivemos contato com pessoas que não tinham mínimo de educação, isso lato sensu falando, né? E hoje é uma pessoa polida. Por quê? Porque a mensagem entrou no coração dela e ela começa a viver essa mensagem, viver em independência e obediência. A pessoa se transforma, a palavra nos transforma, né? E não é outro o objetivo, obviamente, de aprendermos a palavra da terra, igual eu estava comentando também um pouco mais cedo. Nós temos que aprender e praticar a palavra, não é? Então, à medida que nós compreendemos esses princípios, nós tratamos logo de praticar. E aí uma coisa muito importante, gente, que a única forma que nós temos de conferir, né, a nossa vida, né, é exatamente no corpo, juntos, congregando. É por isso que a palavra fala, né? Paulo adverte: não deixei de congregar, como é costume de alguns, porque no congregar, nos relacionamentos, é que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos edificando. E a palavra também diz que a multiforme sabedoria de Deus, ela se manifesta por meio da congregação, na vida de um, na vida do outro. O testemunho de um serve para o outro, né? É impressionante, né? Como que o Eterno ele age. Tudo é sustentabilidade. O tempo todo nós percebemos a sustentabilidade do Eterno, inclusive no que toca ao corpo, né, e a palavra dele, as instruções dele. Queridos, nós sabemos, né, conforme eu já disse, que nesse conceito de sacrifícios, né, o objetivo principal é nos dar a consciência de pecado. Então, o conceito de pecado é a transgressão da Torá, é a transgressão da lei. Quando nós transgredimos uma lei, sobretudo a lei do Eterno, isso deve nos causar dois sentimentos. O primeiro é temor, e o segundo é terror pela punição. Nós sabemos o salário, né? A palavra já diz: o salário do pecado é a morte. Pecou, deveria morrer. E não falamos apenas de morte física, essa é a menor das mortes. Falamos da morte espiritual, é aquela que acontecerá com quem tem tempo de corrigir, tem tempo de consertar, mas não quer fazê-lo. E aí, quando eu ouço essa palavra não quer, mais uma vez a questão volitiva em evidência, Yeshua deixa isso muito claro: quem quer vir após mim, então, e aí ele coloca as condições. É quem quer, gente. Quem não quer, não há o que fazer. Não há o que fazer. Ou seja, plena liberdade, desenvolvimento claro de relacionamento com o Eterno, de livre-arbítrio. A pessoa escolhe, ela opta. Você quer? Para quem quer, tudo. Para quem não quer, nada, não há o que fazer. Não há o que fazer. Então, é necessária a declaração de vontade. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o seu madeiro aí, o seu jugo, venha e me segue. E aí Yeshua fala de outras condições, fala de divisões, fala de cálculo de preço, e ele arremata: aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Exatamente porque ele sabe que a nossa vontade, essa que nós devemos manifestar, muitas vezes ela nos engole. Nós não conseguimos nem expressar. Por quê? Porque a nossa carne está gemendo. Nós não queremos declarar que nós vamos fazer o que é justo e certo aos olhos do Eterno. Não, eu quero ser discípulo. Eu quero
servir a Deus, eu quero me tornar um filho de Deus. Então, Levítico começa, gente, essa caminhada. É só um iniciozinho de caminhada para nos ensinar as consequências do pecado. Sacrifício ali, toda vez que tinha que confessar pecado, colocava a mão na cabecinha de um animal, tinha que confessar o pecado, matar o animal, olha aí, sangue sendo vertido, uma vida sendo ceifada em substituição àquele que estava pecando. Olha que injustiça. O que um animalzinho tem a ver com o meu pecado? Eu estou ali com a mão na cabeça dele, confessando que pequei e matando o animal, e ele morrendo porque eu pequei. E o Eterno fez isso exatamente para nos mostrar que é possível não pecar. É possível se esforçar muito para não pecar. Infelizmente, o que o pecado fez lá atrás, e isso está no nosso DNA, enquanto nós estivermos aqui, obviamente nós vamos continuar pecando. Agora, tem que ser algo acidental, não pode ser proposital. Por que nós vamos continuar pecando? É exatamente por causa da nossa natureza. Isso tem a ver com natureza. Nós não conseguimos mudar essa natureza. A natureza é imutável, não tem jeito, eu já expliquei isso aqui. O contrário de limpo é sujo, o contrário de impuro. Nessa questão da pureza, aliás, puro, impuro, imundo, o imundo, nós não conseguimos mudar a natureza do imundo. É imundo, vai continuar imundo. Essa Yetzer-Hará, ela só será efetivamente erradicada por ocasião da volta de Yeshua e após a glorificação. Porque, conforme já disse, nós pecamos de 4 formas: ação, omissão, palavras e pensamentos. E por mais santos que sejamos, em uma dessas áreas nós acabamos falhando. E muitas vezes até sem o nosso controle. Um pensamento que vem, que quando vem a gente assusta com ele. Ou numa situação a gente fala algo que não deveria ter falado. Ou faz algo que não deveria ter feito. Ou não faz algo que deveria fazer. Então, nós continuamos na condição de pecadores, mas não de pecadeiros. Não pode ser um pecador contumaz. Por isso que João escreve: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, quando alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Yeshua HaMashiach, o justo. Aquele que efetivamente conseguiu não pecar. Agora, ele conseguiu não pecar por que razão? E aí alguns vão dizer: porque ele era filho de Deus. Ele tinha uma natureza divina. Será? Será que é por isso? Não, não é por isso. Ele conseguiu não pecar porque ele efetivamente renunciou à sua vontade. Tanto é que ele declara isso várias vezes: a minha vontade consiste em fazer a vontade do meu Pai. Eu fui enviado para fazer tudo que meu Pai me mandou fazer. Essas palavras que eu estou falando para vocês, essas palavras não são minhas, mas do meu Pai. O tempo todo ele diz isso. E mais uma vez, Yeshua, na condição humana, é algo que nós temos que extrair das Escrituras para que nós possamos compreender esse iniciozinho aqui de ensino acerca da nossa natureza, acerca do pecado, acerca do sacrifício pelo pecado e, sobretudo, acerca do perdão dos pecados.
Porque se continuarmos a crer conforme a contaminação do paganismo, nós vamos ter sérios problemas com o destinatário da nossa emuná. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Não são dois, não são três, é um. A palavra é muito clara que há um só Deus e há um só mediador. Um só Deus, um só mediador. Se tem um mediador, o mediador não pode ser da mesma condição do Pai. Isso é óbvio. Agora, quando alguns assim o caracterizam ou lhe destinam um culto que é do Pai, estará agindo contra as Escrituras, e, obviamente, atraindo para si as consequências dessa distorção. Então, nós compreendemos o plano do Eterno, que nos ensina aqui acerca do pecado, que é a transgressão da instrução dele, o sacrifício, e com o objetivo, obviamente, de nos perdoar os pecados. A partir do momento que nós somos agora em Yeshua, como sendo quem representa efetivamente o sacrifício, a partir disso aí nós nos voltamos para o Eterno, nós nos reconciliamos com o Eterno. Esse é o papel principal de Yeshua, e o Eterno estava em Yeshua reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, a partir dessa reconciliação, agora por adoção, tal qual Yeshua, esse é o meu filho, eu hoje te gerei, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Então agora nós somos co-herdeiros, nós somos da mesma família, atingimos o mesmo status, tudo isso, e tendo Yeshua como esse mediador e como o nosso maior modelo, para fazermos a vontade do Pai. Abra por gentileza em Hebreus 9. Aliás, deixa eu começar aqui com Hebreus 1. Hebreus 1, verso 1. Havendo Adonai outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Evandro, lê na sua versão, por gentileza, do verso 1 até o verso 4. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, no Aharit Hayamim, ele nos falou por meio do seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Este Filho é o resplendor da Shekinah, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo o que existe por sua palavra poderosa. Depois que ele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à mão direita de Magdulá. Desse modo, ele se tornou muito melhor que os anjos, e o nome que Deus lhe deu é superior ao deles. Até aqui. Então, queridos, tendo se tornado, tá? No verso 4, tendo se tornado, ou seja, não era, tornou-se.
Então, o que o Eterno começou lá atrás, né, de muitas formas, de muitas maneiras, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu. Então, ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. E aí no verso 4, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou, isso após a purificação dos pecados, né? Está aí depois, no verso 3, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então essas expressões, elas têm que nos fazer pensar, né? Ele foi constituído, tendo se tornado e herdou. Então isso aqui, exatamente depois da purificação dos pecados, ou seja, aprovado como um varão, e a palavra diz isso claramente, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, por conta disso, ele purifica nesse trabalho sacerdotal iniciado no Levítico, ele nos purifica, faz a purificação pelos pecados, né? E aí sim, ele se torna tão superior aos anjos quanto herda mais excelente nome do que eles. Vamos para o capítulo 9. Capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Aqui descreve exatamente esse princípio de Levítico, né? Todo o serviço sacerdotal, né, com relação a ritos, ofertas, sacrifícios, enfim, tudo com o objetivo de purificar a pessoa. O objetivo era fazer com que a pessoa reconhecesse a sua condição, né, e nesse reconhecimento retificasse a sua vida. Esse era o objetivo. Então era o objetivo lá atrás e hoje com muito mais razão por meio do sacrifício de Yeshua. No verso 9, é isto uma parábola para a época presente, que segundo essa se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, buscadas somente em comidas, bebidas, diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Verso 11. Quando, porém, veio Yeshua, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta geração, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, voltando então ao serviço sacerdotal, naquele princípio, né, aqueles sacrifícios, se portanto o sangue daqueles animais, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Yeshua, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Olha aí, se ofereceu sem mácula, né? Não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Agora, ele só fez isso porque ele dependia exclusivamente do Pai. E nós somos chamados para esta vida de dependência, obediência, óbvio. Assim mesmo se ofereceu sem mácula ao Pai, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Yeshua é o mediador dessa nova aliança, ou da renovação da aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, ou seja, né, com relação aos animais, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, queridos, aqueles que têm sido chamados
aceitando aí o papel intercessório de Yeshua, né, passam a viver agora da mesma forma que Yeshua nos ensina. A palavra diz o quê? Aquele que diz que permanece em Yeshua, esse deve andar assim como ele andou. Yeshua nos dá uma ordem de fazer discípulos, né? Façam discípulos. Não é seguidores apenas, não é fazer seguidor, é fazer discípulos. E o que um discípulo faz? Mesma coisa do mestre. Exatamente. Então, o discípulo, ele repete os atos do mestre. E Yeshua deixa muito claro, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Afinal de contas, o que Yeshua ordenou? O que é tudo o que Yeshua tem ordenado? Um de cada vez. Obviamente, gente, tudo que Yeshua ensinou é a vontade pura e cristalina do Pai. As instruções puras e cristalinas do Pai. E é muito interessante que ele declara isso de uma forma tão taxativa, mas que o mundo religioso quase que como um todo ignora. Né? Quando ele fala assim, não penseis que vim abolir, subrogar, abrogar a Torá ou os profetas, eu não vim para fazer isso, eu vim para cumprir. As pessoas ignoram. São seguidores de Yeshua e estão ignorando as palavras de Yeshua. Abra, por favor, Mateus 15. 17, né? 17, 8. Mateus 5, 17, perdão. Mateus 5, 17. Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade, olha aí, toda vez que Yeshua falava em verdade, gente, ele estava chamando a atenção do povo, dos seus ouvintes, para atentar para aquilo que ele estava falando. Em verdade, eu vos digo, até que o céu e a terra passem. Tem céu aí? Tem terra aqui? Tem, está tudo aí. Até que o céu e a terra passem, nem um Yud ou um Kots, que é o menor traço do alfabeto hebraico, jamais passará da Torá, da lei, da instrução, até que tudo se cumpra. E aí Yeshua fala assim, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, ao erro aqui de tradução, será considerado o mínimo no reino dos céus. Ou seja, isso aqui é tão errado e tão ilógico, né? Como que uma pessoa viola um mandamento, ainda que do menor, né? Que viola um mandamento e ainda ensina outros a violarem, estará no reino. Já explicamos isso aqui, não estará. Né? A expressão correta aqui é nem será visto no reino. É superlativo de micro. Essa é a expressão que está cunhada aqui. Ele nem será visto. Pega uma coisa microscópica e aí você reduz ela ao máximo. Não tem como ver. Essa será a condição de quem violar e de quem ensinar, obviamente. Então, aqui ainda dá uma esperança, né, para tentar justificar os tradutores aqui tendenciosos, dá uma esperança àquele que viola, falando que ainda ele estará lá. Não, você pode continuar violando, porque você vai estar no reino. Você vai ser mínimo lá, mas você estará lá. Não é isso que diz. Agora, olhem a sequência. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Esse grande aqui também é superlativo de grande, enorme, macro.
Ou seja, esse sim tem valor, esse estará lá. Por quê? Porque ele observa e ensina a observar. Porque vos digo que se a vossa justiça, olha aqui gente, outro texto mal interpretado, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Quem eram os escribas? Quem eram os fariseus? Já mancharam a honra dos escribas e fariseus, de uma forma pejorativa. Escribas e fariseus, gente, são pessoas extremamente zelosas para com a lei da terra. Erravam, óbvio que erravam, tanto é que nós lemos o texto lá de Atos 15, eram tão zelosos que eles colocavam coisas humanas com medo de transgredir, mas eram zelosos. E aí o que Yeshua fala aqui é o seguinte: a justiça de vocês, ou a nossa justiça, tem que exceder em muito essa justiça aqui. Ou seja, ele nos apresenta um padrão sobremodo elevado, muito mais elevado do que esse. Não é algo só de tradição, não é algo de convicção pessoal, mas sim de uma verdadeira vida dependente da terra. É isso que Yeshua está dizendo. Tanto é que quando o jovem rico, aquele episódio lá do jovem rico, quando o jovem rico pergunta para Yeshua o que era necessário para ele obter a vida eterna, o que Yeshua responde? Guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. E o jovem rico tem a coragem de dizer para Yeshua: tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice. Ou seja, eu faço isso desde pequeno. Só que não, né? Só que Yeshua capta ali um viés de tradição, algo externo, e aquilo que efetivamente o pai queria. Esse aqui é o ponto. Yeshua, ele viu ali uma brecha no cumprimento desses mandamentos. O problema não está em cumprir mandamentos, óbvio, O problema está como cumprir os mandamentos. Então, e aí Yeshua fala aquela a famosa expressão: vai vendo tudo que tem, porque na verdade ali o amor ao dinheiro é que estava prevalecendo. Foi por conta disso. Ele guardava os mandamentos? Sim, ele guardava, tanto é que ele teve a coragem de falar isso. Só que a motivação tinha algo ali que estava contaminado. E Yeshua mostra o ponto certo de como agradar o Pai, de como guardar os mandamentos. E aí ele faz isso em vários outros textos. Ouviste o que foi dito: não adulterarás, eu porém vos digo. Quando ele diz eu porém vos digo, ele está anulando o mandamento do adultério? Ele está inovando no ordenamento jurídico do Pai? Óbvio que não. Está esclarecendo. Exatamente. E aí ele diz: eu porém vos digo. Vocês estão pensando que adulterar é ser pego na cama com alguém? É muito mais do que isso. Se vocês olharem para uma mulher com uma intenção impura, vocês já adulteraram. Olha aí, ele elevou o padrão da terra. Estreitou a porta. Quando ele fala aqui que ele veio para cumprir, ele veio para dar plenitude, para tornar isso pleno. Ele veio para tornar isso pleno. E tornar pleno é dar o real sentido. O real sentido, ele é de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque os religiosos aqui, eles estavam muito preocupados com as questões externas. Tanto é que tem aquele outro episódio onde a mulher é pega em adultério, só que totalmente contrário ao que a própria Torá determina. Então, a questão ali não é se Yeshua condenou ou não condenou. A questão ali é que o devido processo legal não foi obedecido. Se tivesse sido obedecido, certamente teria tido um julgamento de acordo com a Torá. E ali eles queriam pegar Yeshua exatamente porque faltava requisitos da própria lei.
né? E é lógico que ele não iria cair numa arapuca dessa. A mesma coisa com relação ao Shabat, né? Tentaram pegar Yeshua com relação ao Shabat, né? Yeshua também colocou a essência do Shabat em evidência, né? É lícito no Shabat fazer o bem. Vocês estão colocando tantas regras humanas para o Shabat que o Shabat fica um fardo. É isso que Yeshua deixa claro, né? O Shabat é um dia deleitoso, né? Santo e deleitoso, e aliás a palavra fala, né, que nós temos que chamar o Shabat de santo e deleitoso dia de Adonai. E honrarmos o Shabat não fazendo a nossa vontade, não proferindo palavras vãs, ou seja, não conversando qualquer assunto nesse dia, né? Vamos elevar o padrão desse dia, vamos distinguir esse dia dos demais. Aí Yeshua apresenta isso. No caso do homicídio, do não assassinarás, a mesma coisa. Foi-lhes dito, não matarás, eu porém vos digo. Não, agora vocês podem matar à vontade, gente, eu estou revogando a lei. É isso que aconteceu? Né? Ou seja, se vocês odiar o seu irmão, se vocês tiverem um sentimento ruim contra o seu irmão, você já matou ele. E muitas vezes nós matamos o outro com as nossas palavras. As nossas palavras nos fazem réus de assassinato. Então é muito mais sério, gente. É muito mais sério. E é por tudo isso, dada essa natureza, dada a nossa natureza, essa natureza inclinada a fazer o que é contrário a essas instruções, é que o Eterno nos mostra aqui no início de Levítico. Lógico que terão aqui vários outros desdobramentos que nós estudaremos aí nas próximas porções, mas de um modo geral, tudo apontando para essa nossa natureza, para a necessidade de reconhecimento dessa natureza, porque muitos pensam que são capazes. E o problema, gente, não está em pensar somente sobre essa capacidade. O problema é que se nós interiorizarmos isso, efetivamente, nós vamos dispensar o mediador. Esse é que é o problema. Porque se eu sou capaz de guardar mandamentos por mim mesmo, eu preciso do mediador para quê? Se o ser humano fosse capaz de fazer isso, não haveria esses sacrifícios aqui que apontam para Yeshua. Simples assim. E aí, para quem diz que não é necessário guardar a lei, né, que agora nós estamos debaixo da graça, né, eu digo que nunca deixou de ser graça, desde o Éden é graça. O fato de Adão e Eva não terem sido mortos no exato momento já era graça. Né, e todo o resto. E nós aqui hoje, o fato de nós não termos sido mortos por nossos delitos e pecados, pura graça, sempre foi graça. Yeshua não inaugurou a graça, né? Ele manifestou essa graça muito mais evidente. É aquilo que Paulo fala, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, melhor dizendo, superabundou a graça. Então, para aqueles que dizem que Yeshua aboliu a lei, então vamos lá, vamos considerar essa hipótese. Beleza, Yeshua aboliu a lei, a Torá. Então, se ele aboliu a Torá, não há mais pecado. Não é assim? Porque o pecado não é a transgressão da Torá, não é a transgressão da lei. Então, ele aboliu a lei. Ele aboliu a lei, acabaram os pecados. E se acabaram os pecados, eu preciso de Yeshua para quê? Entendeu? Então, é um raciocínio absurdo. Pensar dessa forma é ilógico, contrariando toda a sistemática adotada pelo Eterno para nos convencer da nossa natureza caída. Pois não. Eu gosto quando você faz esse raciocínio, porque nenhuma sociedade sobrevive sem lei. Uma família, um pequeno grupo, se não tiver as regras, eles não funcionam. Por exemplo, a Juliana formou uma pequena comunidade com os filhos, a Elza, com os netos,
cada um tem as regrinhas entre eles para funcionar. Né? Sim. Então, a gente aprende na teologia ocidental que ele aboliu a lei. Imagina essa sociedade sem lei. Anárquica, né? Então é causa absoluta de destruição rápida. É inimaginável. A anomia, já citei isso aqui outras vezes, gente, fizeram um experimento nos Estados Unidos acerca da anomia, da não norma, ou seja, isolaram um grupo de pessoas e os deixaram absolutamente livres para fazer o que eles quisessem. O fim de tudo é o extermínio total. Dentre as várias aberrações, o final é o extermínio total. De uns para com os outros e depois o próprio auto-extermínio. Por exemplo. Esse mesmo raciocínio que Yeshua não aboliu a lei, nós também podemos considerar que Moisés não inaugurou a lei, porque houve a morte de Caim, de Abel lá no início. Então não teria sido pecado. Com certeza Moisés não inaugura. Né? Moisés, conforme a gente sempre fala aqui, ele formaliza, né? Ele é utilizado pelo Eterno como instrumento de formalização da lei. A Torá, ela desde Adão, né? Tanto é que Noé, por exemplo, um pouco mais à frente, Noé, ele conhecia a Torá, a instrução. Quando Noé, ele está ali colocando os animais na arca, ele sabia o que era animal puro, ele distinguia animal puro de impuro. Era 7 casais de animais limpos para um impuro. Agora, quem ensinou isso para ele? Não tinha a Torá ainda, né? Para aqueles que pensam que a Torá nasceu, né, foi criada a partir de Moisés. Eu gosto do ensino que a gente recebe dos nossos antepassados, patriarcas da fé, né? Eles falam, né, que o Eterno, quando criou o homem, ele colocou a Torá, a sua instrução, no seu DNA. Com o pecado, entrou um vírus quem entende de informática sabe falar melhor que eu, né? Com o pecado entrou um vírus no sistema lá, não sei como é que pode dizer, que perverteu todo o código. E aí ficaram algumas lembranças, alguns guardaram o tempo todo essa lei, né? Mas ele foi se perdendo. Tanto que a gente tem ainda senso de justiça em muitas coisas. E a gente sabe que à medida que o tempo está se aproximando do fim, as pessoas estão perdendo absolutamente tudo. Né? A gente já conhece pessoas que não têm mais vestígio da justiça do Eterno nela, infelizmente. É verdade. Queridos, finalizando, abrem em Hebreus 10. Hebreus 10. A partir do 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yeshua. Então, o sacrifício feito, por causa desse sacrifício, tenhamos intrepidez para entrar no Santos dos Santos. Foi dito aqui hoje, nós não poderíamos orar ao Pai se não fosse pelo intermédio desse sacerdócio, desse sumo sacerdote Yeshua. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Lembrando aqui, gente, plena certeza de fé, emuná, confiança, fidelidade. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Boas obras aqui, queridos, toda vez que falo em boas obras, é exatamente fruto da obediência para com as instruções do Eterno.
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha aí. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Adversários são aqueles que contrariam essas instruções. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Quanto mais severo castigo julgais, vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, Adonai julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, queridos, somos chamados, começamos o estudo do livro de Levítico hoje, somos chamados a uma vida de santificação. Santificação. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que Ele nos capacite a buscarmos essa santificação a cada dia, e assim possamos agradá-lo, mediante o mais perfeito sacrifício aí, que é Yeshua, usando, obviamente, esse modelo que Ele nos deixou. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.